A igreja de Pérgamo. Jesus apresenta nos capítulos 2 e 3 do livro do Apocalipse as 7 igrejas, que tratam de uma profecia. Profecia que demonstra características, qualidades e defeitos de 7 períodos que a igreja cristã passaria, desde a era apostólica e terminando com a segunda vinda de Jesus. A igreja de Pérgamo corresponde ao período da igreja cristã entre os anos 323 a 538 d.C., quando, após a queda de Roma Ocidental, onde sai de cena o imperador e surge o papado. Jesus descreve todos os detalhes da igreja de Pérgamo, registrado no livro do Apocalipse, capítulo 2, verso 12, dizendo: Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: Isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. Sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, mas retens o meu nome e não resgate a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Entretanto, algumas coisas tenho contra ti, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, a qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, introduzindo-os a comerem das coisas sacrificadas a ídolos e a se prostituírem. Assim, tens também alguns que de igual modo seguem a doutrina dos nicolaítas. Arrepende-te, pois, ou senão virei a ti em breve, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. A palavra Pérgamo significa elevação, altura. Esta palavra está relacionada a Públios, que corresponde à torre ou castelo, ou seja, fortificada. O cristianismo entrou nas cortes e palácios reais, se unindo ao Estado, perdendo a simplicidade dos ensinos de Cristo e dos apóstolos, em troca de ostentação, popularidade e luxúria. A transigência entre o paganismo e o cristianismo nesse período resultou no desenvolvimento do homem do pecado, opondo-se a Deus e exaltando-se sobre ele. Paulo nos apresenta isso em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3, dizendo: Não deixe que ninguém os engane, de modo algum. Antes, daquele dia virá apostasia. Então, será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Satanás falhou em todos os seus esforços para destruir a igreja de Cristo, pela fúria de sua perseguição. Resolveu então agora lançar mão de um método bem mais perigoso: levá-la à apostasia, ou seja, desviá-la da doutrina original de Cristo. Doutrina esta constante na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Satanás viu à sua frente a oportunidade de atrair os pagãos do império para o cristianismo. Mas isso não seria fácil se fosse mantido os princípios e as verdades bíblicas.
As pessoas que vinham do paganismo eram batizadas e admitidas na igreja, sem um novo nascimento, uma nova regeneração da vida e de princípios. O que mudava era somente a profissão de fé. Não existia a transformação do homem para uma nova criatura, conforme afirma o apóstolo Paulo no livro de Gálatas, capítulo 6, verso 15, dizendo: não faz nenhuma diferença se o homem é circuncidado ou não. O importante é que ele seja uma nova pessoa. Para atrair os pagãos, os chefes da igreja corrompida adaptaram várias cerimônias e crenças pagãs ao cristianismo. A palavra de Deus foi soterrada por uma tonelada de práticas e superstições pagãs. As inovações que entraram na igreja levou o povo a deixar de seguir as verdades descritas na Sagrada Escritura, levando o povo à ignorância e à cegueira espiritual. Deus sabia que isso aconteceria no futuro. Por isso, deixou escrito no livro do profeta Oséias esta advertência, no capítulo 6, verso 4, dizendo: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como os meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. O apóstolo Paulo afirma, relatando em seu livro Efésios capítulo 4, verso 18, dizendo: eles estão obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Pense nisso.